بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري citou um hadith do livro da fé. O Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, ele estava sentado com seus companheiros ou com as pessoas, e veio o anjo Gabriel até ele e disse, perguntando, o que é a fé? Perguntando sobre a fé. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, é você crer em Allah, nos seus anjos, e crer no encontro a Ele, e crer nos seus mensageiros, e crer no dia do juízo final. O anjo Gabriel, ele perguntou, o que é o Islã? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, o Islã é você adorar a Allah subhanahu wa ta'ala e não colocar nada de idolatrias junto com Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração. E praticar as orações, e praticar o zakat que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, e jejuar o Ramadã. Ele disse, perguntando, o anjo Gabriel, o que é o Ihsan? O Ihsan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, é você adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como se você estivesse vendo Ele, ou olhando a Ele. E saiba que se você não está vendo Ele, Ele está te vendo. Ele disse, perguntando o anjo Gabriel ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando que é o dia do juízo final? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, aquele que está perguntando não conhece a mais do que aquele que está sendo perguntado. Quer dizer que eu e você estamos por iguais em relação ao dia do juízo final. Não conhecemos quando que é o dia do juízo final. Esse conhecimento cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse, eu irei falar para você sobre alguns dos seus sinais. E ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo, quando a mulher, ela cria ou nasce, ela cria um filho que seria o Senhor dela. Essa questão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo que chegará um dia onde os filhos, eles serão como se fossem senhores perante os pais, desobedecendo a eles, e eles mandando nos seus pais. Esse é um dos sinais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou, que seria próximo do dia do juízo final. E ele disse, e quando os beduínos, que eles têm as suas ovelhas, e eles têm os seus camelos, eles começam a construir prédios bem altos dentro do deserto. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, e 5 questões, somente Allah subhanahu wa ta'ala que as conhece. E ele citou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, o dia do juízo final somente cabe a Allah subhanahu wa ta'ala, e citou o versículo que fala sobre 5 questões nesse versículo. E Abu Huraira, ele disse, Thumma adbar. O anjo Gabriel, depois ele virou as costas e foi embora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, vão atrás para retorná-lo. E eles foram e não conseguiram ver nada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, esse é o anjo Gabriel, ele veio ensinar a vocês a vossa religião. Esse hadith é um hadith importante, ele abrange todo o Islã. Ele abrange o Islã, abrange a fé, abrange os sinais do dia do juízo final. O Imam al-Bukhari, ele citou esse hadith nesse livro do Iman, para dizer que o anjo Gabriel veio perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a religião, sobre a fé e sobre os sinais do dia do juízo final, para nos ensinar sobre a nossa religião. Então a religião, ela é abrangente, e qualquer pessoa que crer nessas questões que foram citadas nesse hadith, ele se torna um muçulmano real e com uma fé forte. E aquele que descrer em algo disso, ele deixa de ser muçulmano. Esse hadith nos mostra questões importantes em relação ao Islã, à fé, as questões do dia do juízo final. O Imam Muslim,
ele citou esse hadith no livro dele, no início do livro, e ele disse: esse hadith, em relação ao meu livro, em relação aos hadith que eu coloquei no meu livro, é igual a Fatiha em relação ao Corão, a importância dele. E por isso que o anjo Gabriel aqui, ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma, de uma pessoa, sentou perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros e começou a perguntar, mesmo ele conhecendo, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudo que ele conhece veio através da revelação, e a revelação veio através do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel perguntando aqui para ensinar aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim nós aprendemos, às vezes nós estamos entre várias pessoas, uma pessoa que tem conhecimento, um sheikh ou uma pessoa que sabe mais da religião, e as pessoas que desconhecem a religião, tem uma pessoa dentre elas que conhece algumas coisas e ele sabe que as pessoas não conhecem. Ele poderia perguntar para essa pessoa para ensinar as demais pessoas. Esse hadith nos ensina isso, é aconselhável que a pessoa faça isso para que todos aprendam aquilo que devem aprender da religião. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele demonstra que as questões mais importantes, os pilares da fé, os pilares do Islã, as questões do dia de juízo final que são importantes na nossa crença e que todo muçulmano deve crer neles e aprender essas questões para que ele tenha a religião correta e para que ele tenha a fé correta, e isso faz com que a sua fé ela seja uma fé real que deve ser colocada em prática na sua vida. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.